Superman! Superman. 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 Superman! Superman. I'll destroy you. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Você acha que entendeu cada frame do desfecho de Superman? Pois prepare-se para desconstruir essa certeza. Porque há um detalhe visual tão sutil que passa despercebido até pelos olhos mais treinados. E esse pequeno deslize pode revelar muito sobre o próximo capítulo do DCU. Logo no instante em que o S reluz sob o sol amarelo, repare no reflexo quase imperceptível no traje do Homem de Aço. Um contorno tênue, como se uma figura estivesse prestes a emergir atrás dele. À primeira vista, parece apenas um artefato de pós-produção, mas esse reflexo carrega um indício direto sobre quem realmente estava observando Superman naquele momento decisivo. Mas antes de mergulharmos no que esse formato sugere, e por que ele não está em nenhum trailer oficial, precisamos entender como esse frame foi concebido para funcionar como um verdadeiro foreshadowing. Esse instante fugaz ocorre no segundo exato em que Superman faz seu gesto de vitória contra Luthor, e a câmera se demora por um piscar de olhos em um ângulo lateral. É ali que o reflexo de uma silhueta remete a outra capa, outra linhagem de herói, que teoricamente não deveria estar presente. Essa escolha de enquadramento não é casual. Subverte o olhar do espectador, questiona sua confiança no que foi mostrado e abre espaço para uma reviravolta que poucos associaram ao trailer. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. Assim que a trama parece se resumir a um duelo de força entre Superman e Luthor, a verdadeira virada acontece longe dos punhos, no escritório da Daily Planet. Enquanto Clark e Lois investigavam, Jimmy Olsen intercepta e projeta no telão da redação os documentos que comprovam a manipulação de governos estrangeiros por Luthor. O detalhe é que, diferentemente do plano faustiano de Gene Hackman em 1978, quando Luthor afundaria a Califórnia para lucrar com a recuperação das terras, aqui o vilão usou a invasão como cortina de fumaça para eliminar evidências de seus próprios crimes. A sequência ganha força quando Perry White, com seu tom seco, solta a frase: "Isso aqui não é manchete, é sentença." A citação ressoa como um eco da HQ Superman Leskla 23, em que Luthor assume o controle de Metrópolis por trás dos panfletos e capas de jornais. O filme, entretanto, atualiza essa artimanha. Luthor orquestra o ataque a um país europeu inteiro, simplesmente para pressionar o governo americano a autorizar seu decreto de drone anti-Superman. A repressão política vira espetáculo midiático, e a Daily Planet desmantela cada mentira com imagens, e-mails e até um videoclipe forjado de inteligência artificial que Luthor planejava usar para incriminar Superman. Mas o golpe não termina aí. A união de Lois e Jimmy nunca foi apenas heroísmo jornalístico. Era parte do próprio contrato narrativo de James Gunn com o público. Ele aproveita a parceria icônica do casal Kent Lane para entregar um testemunho de como a verdade, ao emergir, tem poder para derrubar impérios. Enquanto a projeção nos arranha-céus ilumina rostos chocados de autoridades e civis, o espectador percebe: Luthor não apenas falhou em destruir Superman, ele se desmoralizou mundialmente. Essa vitória silenciosa, sem explosões ou socos, constrói um novo patamar de tensão para o que vem a seguir. Antes que o público assimile totalmente essa derrota calejada, um último detalhe surge. Nos minutos finais da cena, um gráfico de participação acionária de LexCorp se esvai em tempo real na tela do computador de Lois, como se espelhasse uma contagem regressiva para um segundo ato. Mas o que essa oscilação nos números pode significar para o futuro do DCU? Quando a trama nos leva ao reduto oculto de Lex Luthor, somos apresentados a um espaço que desafia as leis da física. Seu Pocket Dimension. Um bioma artificial projetado para escapar de qualquer jurisdição. A ambientação é fria, quase cirúrgica. Corredores metálicos iluminados por neon azul, câmeras de vigilância em cada canto
e jaulas de contenção que abrigam experimentos proibidos. Essa estética remete ao laboratório de Cadmus, no arco For All Seasons dos quadrinhos. Mas aqui, a motivação não é criar super soldados para o governo americano. É estabelecer um santuário de impunidade para Luthor testar seu poder sem limites. Dentro dessa prisão extradimensional, encontram-se os maiores segredos do universo cinematográfico. Criaturas genéticas que nunca seriam aprovadas por comitês éticos. Ultraman, o clone sombrio de Superman, emerge de um tanque de contenção, enquanto fios de energia pulsante se conectam aos seus ombros. Uma imagem que bebe diretamente da mitologia de Injustice e da série Multiversity de Grant Morrison. Ao lado dele, monstros kaiju lutam em arenas improvisadas, e macacos treinados em um experimento de Troll Farm digitam birras digitais contra o Homem de Aço em redes sociais fictícias. A cena de libertação, com os primatas invadindo as ruas de Metrópolis ao som de sirenes, faz o público rir, mas revela a gravidade do que Luthor considerava apenas diversão. Mas o experimento mais perturbador é a criação de Ultraman. Seu design carrega traços de bizarro, força bruta acrescida de uma inteligência reduzida, exatamente como previsto na HQ World's Finest, SEAL 35. A sutileza está na cor do cristal, que nutre seu poder, um tom púrpura, distinto do verde tradicional de Bizarro, indicando que Gunn e Reeves procuram reinventar o vilão para o novo DCU. Esse detalhe desponta num fragmento de diálogo escondido no corte estendido do trailer, em que Luthor chama a criatura de "meu equivalente perfeito". Mas o que ele realmente quis dizer com essa perfeição? No auge da ruptura do Pocket Dimension, Superman resgata os prisioneiros e, antes de desaparecer no céu, rouba um beijo em Lois Lane. A cena foi antecipada em trailers, mas ganha outra dimensão quando Perry White solta seu bordão. Lois e o Superman? Eu diria que isso aí já dura uns 3 meses. A fala de Jimmy Olsen, com a leveza de quem comenta um romance de colégio, transforma o momento íntimo num anúncio global. Essa transição do pessoal para o público remete ao arco Superman The Wedding Album, em que o matrimônio de Clark e Lois redefine a relação entre herói e sociedade. O impacto não está só na exposição do relacionamento, mas no contraste visual. A câmera sobe, captura o casal voando em forma de V clássico, reforçando o símbolo de união e esperança. Em HQs como For All Seasons, vemos Superman em momentos semelhantes de quebra de privacidade, mas nunca tão celebrados. Aqui, James Gunn usa o gesto para subverter expectativas. A intimidade se torna ato político e o beijo, um selo de pertencimento para toda a Metrópolis. Mas existe uma consequência discreta nesse gesto público. A reação dos cidadãos, que até então viam Superman apenas como guardião distante. Esse novo patamar de familiaridade pode carregar riscos para a identidade secreta de Lois e abrir brechas para inimigos explorarem fragilidades emocionais. Ao retornar à Fortaleza da Solidão, somos recebidos pela cena silenciosa de corpos metálicos se reconstruindo sob a luz de um sol amarelo. Os autômatos kryptonianos, danificados na batalha final, utilizam protocolos de autorreparo para restaurar sua forma, lembrando o processamento de matéria do reboot de 1993. Quando o quarto robô ativa seus servomotores e se apresenta como Gary, interpretado por Alan Tudyk, a voz ganha tonalidade quase humana, um contraponto deliberado ao tom monolítico dos outros Guardiões. Esse momento revela a intenção de James Gunn, transformar uma inteligência artificial em personagem de peso, capaz de evocar empatia sem recorrer até artifícios sentimentais. Gary, então, aplica um feixe de radiação solar concentrada sobre a ferida de Superman, acelerando sua cura celular. A cena ecoa o dispositivo de regulação solar visto em Superman Red Son, mas com um toque de ironia. O herói mais poderoso do universo depende de um robô para reativar seu potencial máximo. Essa dinâmica inverte o paradigma tradicional e reforça o vínculo de confiança entre o último filho de Krypton e sua criação tecnológica. Além disso, o diálogo breve, quando Gary afirma "vou te colocar de pé em um átomo",
subverte a frieza esperada de uma IA e sugere que, embora construído por tecnologia, ele entende responsabilidade. Mas há uma camada oculta nessa interação. Por que Gary recebe um nome tão comum, tão terrestre, dentro do refúgio alienígena? Essa escolha pontua um tema recorrente em Gunn: aproximar personagens inumanos da experiência humana. Mas será que o apelido esconde uma função secreta? Algo que Gary ainda não revelou? Quando a porta da fortaleza se abre num estalo metálico, a figura de Supergirl irrompe no cenário com o mesmo ímpeto de uma tempestade interestelar. Millie Alcock entra cambaleando, o riso escapando em meio a uma fala arrastada. Mudei a porta por segurança, mas nem devia estar errada a sequência de DNA? A revelação de que o mecanismo responde apenas ao código genético da casa de El amplia o drama familiar e sublinha o conceito de legado biológico tão presente em A Woman of Tomorrow, de Tom King. A leveza da personagem, uma jovem que prefere festas em planetas sob sóis vermelhos a responsabilidades, contrasta com a seriedade de Superman, criando um choque de tom que reforça o caos que ela traz. O visual de seu traje, com saia mais longa e o símbolo da casa de El, ligeiramente estilizado, ecoa as linhas do design original de Adrian Siaf em Supergirl Rebirth. Nos bastidores, supõe-se que o estilista James Acheson tenha adaptado esses elementos para sinalizar maturidade e irreverência simultâneas. Enquanto Supergirl agride Krypto com uma piada e recupera o cachorro, seu diálogo revela instinto de irmã mais nova, desdenha dos protocolos de segurança e provoca Gary sobre não ser tão esperto quanto parece. Essa dinâmica fraternal expõe a vulnerabilidade de Superman diante de sua família estendida, antecipando tensões que podem evoluir em futuros filmes. Mas o mais instigante está no breve comentário de Kara sobre visitar sistemas até cair de bêbada. Essa admissão, sob o pretexto de comédia, sugere uma conexão biológica com os sóis vermelhos que vai além do óbvio. Ela busca intensidade de poder através da ebriedade solar, apontando para um potencial dramático inexplorado. Esse desejo de liberdade, conflitante com a disciplina de Clark, indica que sua jornada não será apenas de redenção, mas de autodescoberta. Os créditos finais começam com a contagiante Mighty Crab Joy, banda fictícia criada por James Gunn e trazida à vida com um single real, que aparece tanto no filme quanto na série Creature Commandos. A escolha de incluir uma música original reforça o diálogo interno entre Lois e Superman sobre o que é punk de verdade. Uma piada que ressoa no pôster visto na casa dos Kent e, dias depois, nas paradas musicais do mundo real. Em seguida, o tema clássico de John Williams irrompe em uma reinterpretação sutil, mesclando acordes reconhecíveis com arranjos modernos de John Murphy, evocando nostalgia sem soar repetitivo, como em Guardians of the Galaxy Volume 3. Até mesmo a participação de Iggy Pop, com Punk Rocker, tocando em um trecho escondido, funciona como um easter egg duplo, referência ao gosto de Lois Lane e aceno ao legado punk que inspira a trilha sonora do novo DCU. Na sequência pós-créditos, o cenário muda para a Lua, onde Superman compartilha silêncio e companheirismo com Krypto, cena que reproduz com fidelidade o momento de All-Star Superman, da Vertente 10, desenhado por Frank Quitely. Esse interlúdio, lançado como teaser muito antes da estreia do filme, não traz pistas de futuros vilões, mas fecha com elegância a jornada do herói. O verdadeiro pós-créditos, porém, mostra Mr. Terrific socando rochas em Metrópolis enquanto reclama das imperfeições na reconstrução do Pocket Dimension. Sua irritação. Você disse que estava perfeito. Introduz um tom de humor cru, revelando que nem mesmo poderes infinitos garantem correção absoluta. A última nota musical mescla o riff de Williams com sintetizadores contemporâneos, sugerindo que a próxima etapa envolverá tanto o sofisticado como o inesperado. Mas até que ponto esse desabafo de Mr. Terrific pode influenciar a dinâmica entre heróis no próximo capítulo do DCU? A partir de todos esses indícios, há uma hipótese que se impõe.
Ultraman não apenas escapará do Pocket Dimension, mas retornará como uma figura de Bizarro, explorando a mesma procedência solar de Superman, porém corrompida pela matriz púrpura de Luthor. Nos quadrinhos Emperor Joker, vimos uma distorção da realidade, usando a força do herói contra si mesmo. Imagino que Gunn aproveite Ultraman para forçar Superman a confrontar seu próprio reflexo de ambas as maneiras: força e moralidade. Além disso, o gráfico em queda das ações da LexCorp durante a exposição jornalística não foi apenas um easter egg visual, mas um gatilho narrativo para a próxima grande crise financeira do DCU, onde um antagonista corporativo poderá usar tecnologia kryptoniana para desestabilizar governos. Outro ponto que merece atenção é a instabilidade emocional de Supergirl, que pode evoluir de Sister Act caótica para personagem trágica, se sua busca por poder em sóis vermelhos a afastar de Clark. A cena de beijo público e a quebra de sigilo fortalecem a imagem do casal, mas também criam vulnerabilidades. Inimigos podem explorar Lois como alvo estratégico, obrigando Superman a escolher entre dever e vida pessoal. Essa tensão deve culminar em um arco similar ao de Superman Batman Apocalipse, quando Kara volta à Terra, após eventos traumáticos em Apocalipse, forçando Clark a agir em dupla missão. Revelações visuais, aliados robóticos e cameos intergalácticos estão todos alinhados para um próximo ato que mescla família, poder e identidade. Superman não sai apenas vitorioso, sai transformado, mais humano em suas feridas e mais vulnerável em seu amor. E enquanto Lex Luthor lambe as feridas corporativas e Supergirl descobre os limites de sua liberdade, o multiverso se prepara para um confronto que vai testar não apenas superpoderes, mas também relações de sangue e confiança. Se você percebeu as sutilezas escondidas no reflexo do traje, se já imagina Ultraman emergindo como o maior desafio de Clark, compartilhe suas teorias nos comentários. Inscreva-se para não perder o breakdown completo dos easter eggs e fique de olho. O próximo vídeo vai desvendar o destino de Supergirl e revelar como Batman poderá entrar nessa equação explosiva. Nos vemos na próxima missão.